Glória a Deus. Eu cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Eu louvo a Deus por essa associação, onde um dia eu estava separado da minha esposa já há 91 dias. E um servo de Deus, um adonepiano nato, respirava adonep 24 horas. Recentemente, há poucos dias atrás, com 48 anos de idade, ele partiu para a glória. Era gerente do Banco do Brasil, era um homem para cada cidade que ele era transferido, ele abria um capítulo da Adonep. Fiz alguns seminários, coordenei alguns seminários na cidade onde ele se encontrava, e através dessa associação Deus tem nos abençoado. Nós temos a cada dia visto Deus trabalhar na nossa vida, e eu me sinto muito alegre, me sinto muito feliz por poder servir a Deus através dessa associação. Eu me recordo que na minha infância, eu apenas com 7 anos de idade, eu tenho 40 anos de idade, eu sei que muitas pessoas têm a minha idade, a minha faixa contemporânea, e com 7 anos de idade eu olhava para a minha situação e eu tinha vontade de calçar um tênis que chamava quichute. Eu não sei se vocês lembram desse tênis chamado quichute. E eu tinha vontade de ter um tênis daquele, porque eu achava bonito quando ele calçava e apertava o cadarço. Mas o meu pai não tinha condições de me dar um quichute. Eu tinha vontade de calçar uma calça US-top, de vestir uma calça US-top. Mas o meu pai também não tinha condições de me dar uma calça US-top. E eu via ali algumas pessoas vestindo e tinha esse desejo no coração. Isso me criou uma revolta muito grande. Eu me recordo que quando a gente queria assistir a novela das 7 lá em casa, tinha que ligar a televisão às 6 para o playback esquentar. Quando as pessoas já tinham televisão colorida lá em casa, era uma placa de acrílico e você via a cabeça rosa, o corpo azul. Acho que algumas pessoas aqui também viveu esse tempo. E eu louvo a Deus, porque Deus a cada dia, Ele vai nos mostrando. E o nosso passado vai se assemelhando com o presente de alguém. E eu vejo que cada um de vocês que estão aqui nessa noite, e nós já estamos na 3ª noite dessa convenção, certamente vão sair daqui alimentados, certamente vão sair daqui com as suas baterias carregadas. E eu queria incentivar vocês, presidentes de capítulo, marquem seminários para os seus capítulos. Eu adoro fazer seminário, eu amo fazer seminário. Alguns dias atrás eu estive ali na cidade de Nova Serrana, e há exatamente quase 3 anos atrás, num seminário da Adonep que eu estava coordenando ali em Salvador, Dr. Rui Cunha, que estava aqui hoje de manhã, estava fresquinho, tinha sido ganho para Jesus naqueles dias. E naquela matéria, onde nós ensinamos a fazer um testemunho eficaz, ele foi chamado à frente por mim, e ali, ainda meio que inseguro, ele deu o seu testemunho. E ali eu percebi que seria uma bomba no inferno aquele testemunho. Porque Dr. Rui Cunha, ele é muito conhecido lá na minha cidade, na minha região, no nosso estado. E eu sabia que ele poderia ser de grande potencial para essa associação ali. E eu louvo a Deus porque eu vejo, como eu vi hoje pela manhã aqui, o poder de Deus se manifestando na família dele, na empresa dele, nos negócios dele. E eu louvo a Deus, meus irmãos, eu tenho experiências tremendas com a Adonep. Ainda antes de sair para aqui, eu recebi a visita de um coordenador de logística de uma empresa que quem mora no Nordeste conhece, uma rede de lojas eletroeletrônica muito grande, chamada Lojas Maia. E esse cidadão chegou de surpresa na minha cidade. Eu já presto serviço para eles, para 16 lojas dele ali no sul, extremo sul da Bahia. E quando esse homem chegou, queria marcar uma reunião, e eu falei, olha, eu não posso porque eu já tenho um compromisso, eu vou para o Rio de Janeiro. E ele falou, mas eu vim aqui para lhe trazer a oportunidade de você ganhar dinheiro, é coisa boa. Mas a Bíblia diz que as bênçãos do Senhor, elas nos alcançarão. Aonde quer que você esteja, as bênçãos do Senhor, elas seguem você. E eu creio que Deus está trabalhando no negócio de cada um de vocês, na família de cada um de vocês. Certamente vocês colocaram algumas petições aqui diante de Deus, e eu creio que Deus está honrando a fé de cada um de vocês. E nós temos ali hoje, para a honra e glória do Senhor,
uma frota de 18 caminhões que prestamos serviço às duas empresas concorrentes e maiores no Norte e Nordeste de eletroeletrônico, que é a Lojas Insinuante e a Lojas Maia. Do final do ano passado para cá, eu fui agraciado, não me pergunte como eu consegui recursos, mas Deus proveu. E nós fizemos um investimento recente, em torno de R$500 mil, abrimos 3 farmácias, que hoje uma delas é considerada a melhor farmácia de Ilhéus no sistema Drug Story. Não tenho know-how nenhum no ramo, não tenho experiência, mas eu creio que Deus me dará conhecimento, know-how, experiência, e essas são algumas das experiências que nós temos com essa associação. A Bíblia fala sobre os tesouros secretos, os tesouros escondidos. Foi falado bastante aqui nas ministrações sobre visão. E nós temos pedido a Deus que Deus nos dê visão. Portanto, a minha oração nessa noite, o meu testemunho é em agradecimento a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, e eu tenho certeza que tem feito também na vida de cada um de vocês. Que Deus abençoe. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, o Marcos Morro, esteve conosco aqui, pregou ontem sobre o propósito, sobre aquilo que o homem busca, aquilo que o homem procura. O homem quer saber o propósito da sua vida, e eu estou falando isso porque a minha vida, desde que eu me entendo por gente, eu queria descobrir o propósito dessa vida. O que o homem está fazendo aqui, de onde nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui, para onde vamos. E eu tinha um vazio muito grande. Eu busquei solucionar esse problema na bebida, experimentei droga, prostituição, muita farra, carro desde os 12 anos de idade, empresa trabalhando ali, ganhando muito dinheiro, poder. Busquei no casamento, aos 22 anos casei, e eu fui buscando nas coisas a felicidade, preencher o vazio, as respostas para os meus questionamentos, para preencher aquele vazio, entender o propósito de Deus para a minha vida. E eu não conseguia a resposta. Eu me lembro muito bem que aos 22 anos de idade, achei que casando eu ia ser feliz. Eu estava casado, eu tinha uma casa própria muito boa, eu tinha carro zero na garagem, eu tinha moto na garagem, e o vazio só aumentava. E eu falei, eu preciso conhecer o mundo. Eu fui para a Europa com a minha esposa e ficamos ali, conhecemos 10 países, e eu voltei mais vazio ainda, com um buraco no peito tremendo. E aos 22 anos de idade eu já me perguntava, será que a vida é só isso? Eu já sentia que eu, um jovem de 22 anos, já tinha casa boa, carro, esposa, filho, empresas, dinheiro, poder, fazia parte de associação, tinha muitos funcionários, mas o vazio só aumentava. E eu busquei nesses lugares ser feliz, eu busquei na bebida, eu busquei em tantas coisas. Mas há 13 anos atrás, nós passando por um processo de falência nas empresas, eram 4 indústrias e 13 lojas em Belo Horizonte. Ali no processo de falência, também um casamento com 7 anos falido, destruído, uma gastrite tremenda de ansiedade, porque isso tudo me causava muita ansiedade, um fígado inchado com 30 anos de idade, de tanta bebida, tomava meio litro, 1 litro de uísque numa noitada. E eu me vi assim há 13 anos atrás, gastrite, fígado inchado, problema de saúde, casamento destruído e falido financeiramente. Quem tinha casa desde os 22 anos, com a casa penhorada, com as empresas devendo milhões, uma situação muito difícil, muito complicada. E aí sim, eu fui convidado para um jantar, para um almoço dessa associação, em Belo Horizonte, a Adonep. E ali eu ouvi falar desse Jesus que sara, cura, liberta. E ali eu entreguei minha vida para Jesus, e minha vida nunca mais foi a mesma. Desde então, os meus olhos estão em Cristo Jesus. Eu vi várias pessoas testemunhando aqui. A Adonep
é um instrumento de Deus, é uma bênção, é um canal de Deus na nossa vida, mas não foi a Donep que mudou a minha vida. A Donep é esse ministério maravilhoso que eu trabalho nele, hoje como diretor regional em Minas Gerais, uma alegria imensa com este ministério, mas os meus olhos estão sempre em Jesus Cristo. E Jesus restaurou meu casamento, restaurou as finanças e trouxe a paz que excede todo entendimento. Aquele buraco que existia no meu peito foi preenchido e eu tenho experimentado a graça e o favor de Deus sobre a minha vida. Sequestrado alguns anos atrás, os bandidos não me mataram porque Deus tinha um propósito, né, de estar com certeza testemunhando aqui e falando do amor e do poder dele. E os seus olhos possam estar em Cristo, que você possa abrir, né, o seu coração e caminhar com esse Deus poderoso, nunca tirar os olhos dele. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Eu louvo a Deus por esta oportunidade e gostaria de dizer a vocês que eu creio no poder de Deus, um Deus de milagre, um Deus que restaura vidas, porque isso tenho vivido. E certa vez ouvi a ministração da palavra de Deus no texto de João, capítulo 10, verso 10, parte B, que dizia assim: eu vim para que tenham vida, e tenham vida em abundância. É justamente isso que Deus quer dar para nós, queridos. Quantos crê que Deus tem vida abundante para dar para você? Levante sua mão. Então dê uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Eu ouvi este versículo numa ocasião em que a minha vida estava atravessando uma crise, em que eu não via as coisas mais sobre a ótica do otimismo, da realidade, mas parecia que não havia mais esperança de viver. Mas Deus restaurou a minha vida e fez com que os meus sonhos se tornassem realidade. Deus me concedeu uma família, eu casei-me com 33 anos, tinha sido noivo aqui na cidade do Rio de Janeiro, onde morei por 4 anos, mas essa não era a vontade de Deus, e também não continuei aqui, retornei à minha terra, e foi aí que Deus foi tratando comigo, foi restabelecendo esta vida com abundância, concedendo aquilo que desejava o meu coração. Já no ano de 1991, eu passei, na primeira vez, no concurso para juiz de direito, e sirvo a Deus também através deste ministério, e tenho visto o poder de Deus se manifestar na minha vida. Não é bom que o homem esteja só, por isso Deus deu-me uma companheira, uma adjutora, e no ano de 95 eu casei-me com a Rosinete, hoje uma adonepiana de peso, de valor, uma mulher que tem somado a minha vida, preenchido o meu lado sentimental, e Deus assim tem restaurado o meu ser, dando-me perspectivas, visões, e fazendo com que os meus sonhos se tornassem realidade. Nós desejávamos ter filhos, mas aí um problema. Foi constatado que eu tinha 1% de chance de ter filhos. E nós viemos a uma convenção como essa, uma convenção de poder, de milagres. Em 1996, Mouro Cerulo pregava, assim como nesta noite ele vai pregar aqui com muita unção, derramando curas e milagres. Será uma noite maravilhosa, amém? Quantos creem nisso? Pois batam palmas ao Senhor, louvando a Deus, que o poder se manifestará aqui nesta noite. E nós cremos, e pedimos a Deus uma filha, e Deus ouviu a nossa oração. E a minha esposa já retornou para São Luís, grávida, mas não sabia que estava grávida. E aí, sentindo problemas de coluna, ela teve que fazer alguns exames radiológicos, e pronto. E eu marquei uma cirurgia de varicocele, mas antes de fazer essa cirurgia, minha esposa fez exames e constatou que estava grávida. Glória a Deus. Realmente ficamos muito felizes, louvado seja o Senhor.
Mas veio uma preocupação, porque ela não poderia ter feito aqueles exames. E o médico que a atendeu disse que ela teria que interromper a sua gravidez. Então eu falei para ela: meu bem, a bênção de Deus não acrescenta dores. Se o Senhor nos deu este filho, Ele não vai permitir que nada, por mais que tenha sido forte essas radiações, que nada tenha prejudicado esta criança, este bebê. E é verdade, ao fazer a amniocentese, se verificou que não tinha sido afetado, e no dia 10 de abril de 1997 nasceu a Rebeca. A nossa querida filha que está sentada ali à direita. A Rebeca pode levantar nesse momento. Olha ali, uma jovem linda, maravilhosa, já participando do apoio feminino. Aleluia, louvado seja Deus. É assim que Deus faz, queridos. E em 99 a minha esposa disse: meu bem, eu quero ter um outro filho. Bem, vamos orar. Eu pensei comigo: quando é que a Dona Efe vai chamar o Mauro Cerulo de novo para uma convenção? Mas, querido, nós temos que crer em Jesus. É no poder de Deus. Dobrei os meus joelhos, pedi ao Senhor. Eles disseram: hoje está aqui conosco, sim. Aí dobrei os meus joelhos, criei no poder de Deus e pedi: Jesus, no ano de 2000, eu quero um filho homem. E, em verdade, no dia 29 de setembro de 2000, nasceu o nosso filho Tiago. Louvado seja Deus. E não parou por aí. Imagine 1%, 3 filhos. Se fosse 2%, seriam 6 filhos, né? E assim Deus fala ao nosso coração. A minha esposa estava decidindo: bem, será que eu coloco um tio? Será que nós vamos ter mais um filho? Ou encerramos por aqui? E aí o Senhor começou a mostrar para mim, a falar para mim através de mulheres grávidas que avistava na rua, em outros locais, e aquilo testemunhava o meu coração, que era uma forma de resposta às nossas orações. E certa vez estávamos no culto na nossa igreja e uma criancinha pequena, lourinha, chegou, puxou meu paletó. E então eu creio que era um sinal de Deus, e ele estava falando que seria uma menina. E no dia 26 de abril nasceu a Isabela, nossa terceira filha. Aí, pois bem, nosso terceiro filho. Minha esposa teve que ligar, porque senão seriam mais filhos. Louvado seja o Senhor. E Deus, para concluir, Deus é aquele que restaura sonhos. Eu, com 24 anos, quando estava aqui no Rio de Janeiro, era professor universitário de 3 instituições de ensino superior, Estácio, Gama Filho e Bennett, e tinha um sonho de ser um jurista. Ao voltar para o Maranhão, fiz concurso para juiz de direito, e a prática, e aonde ia nas comarcas, abria um capítulo da Donep. Era em Barreirinhas, em Presidente Dutra, em Grajaú, e tem pessoas desses locais aqui nessa noite, desses capítulos, louvado seja Deus. E o Senhor me concedeu o desejo do meu coração, que era fazer um mestrado e um doutorado. E assim eu estive por 3 anos em Portugal e na Espanha, onde fizemos a Donep lá, abrimos capítulos, fizemos jantares, fizemos a obra de Deus em Portugal, e assim o Senhor foi glorificado através desse desejo de fazer a obra, de levar o nome do Senhor Jesus, e esse ministério tão abençoado, que somente Ele pode alcançar vidas. Queridos, acredite no que Deus pode fazer na sua vida. Somente Ele é aquele que realiza sonhos. No dia 18 de maio, nós lançamos aqui no Rio de Janeiro o nosso primeiro livro, da Boa-Fé Objetiva nas Relações de Consumo. Tem outro livro no prelo. Até o ano que vem, acredito que 5 livros estarão publicados. É o sonho de ser um jurista que Deus apostou, que Deus está tornando realidade. A Ele toda a honra e toda a glória. Louvado seja o Senhor. Salva de palmas. Meu nome é Marcos Andrade, sou de Salvador, Bahia. Sou empresário do ramo de farmácia. E vou falar para vocês essa manhã um pouquinho do que Deus tem feito em minha vida. Se eu for falar um pouco a mais do que Deus tem feito, vem um saco preto ali para mim, como a gente viu ontem na Donep Investigation, né? Eu sou casado, tenho 2 filhas. E comecei a vida de empresário muito cedo. Meu pai me emancipou, eu com 16 anos.
para que eu começasse a tocar os negócios da família. E eu era um empresário muito próspero. Realmente, dinheiro não me faltava. Mas estresse eu tinha muito. Desde cedo, a minha vida era cercada de muito estresse. Muitos compromissos com fornecedores, preocupações com marketing, concorrência. Era uma vida muito estressante, eu não estava muito preparado para isso. E comecei a beber muito. Começava sempre no final da tarde a tomar um chopinho, a beber para desestressar. Esse chopinho se alongava e geralmente chegava em casa de madrugada. E isso perdurou por muitos anos da minha vida. E atrelado também ao vício da bebida, eu comecei a comer muito. E a comida, para mim, deixou de ser um recurso para manter a minha vida, para se tornar um prazer. Então, eu bebia e comia muito. Aliado ao estresse do dia a dia, e mais uma maldição hereditária que os médicos chamam de fator congênito, eu adquiri uma doença chamada de hipertensão arterial. Eu cheguei a ser internado várias vezes de emergência, achando que não ia morrer, que não ia ter jeito, que a dor era muito forte. Eu era internado às pressas. E como eu sou do segmento de farmácia, eu sabia o que significava ser um hipertenso. É uma doença que vai te seguir para o resto da vida e que o fim é você em cima de uma cama, depois de um AVC, ou ter um infarto e ter uma morte súbita, que no caso de um hipertenso é a melhor coisa que pode acontecer, ter a morte súbita. E continuei a minha vida. Sempre que sentia mal, aumentava a dose do medicamento e assim vivi a minha vida por mais de 10 anos. Escravo dos medicamentos, sofrendo todos os efeitos colaterais, insônia, impotência sexual, e mais tosse, estresse, era muito ruim. Foi quando eu comecei a ser visitado por um representante da indústria, que é diretor regional aqui da Donep, o Josias, e ele começou a me convidar para um jantar da Donep. Eu comecei a me esquivar e me esquivei por várias vezes. Mas Josias, muito insistente, conseguiu me convencer, eu terminei até vindo para me livrar dele. E vim para o primeiro jantar da Donep. E nesse jantar eu vi alguém falando como se ele falasse da minha vida. Aquilo me tocou profundamente. Eu comecei a chorar, chorei muito durante todo o depoimento dele. Eu me via naquela situação. O empresário também que tinha começado a vida cedo e tinha cometido erros tantos quanto eu, tinha se tornado uma pessoa prepotente também. Tudo que o dinheiro faz de mal na vida de um homem, ele tinha conseguido fazer comigo. E quando ele fez o convite para aceitar fazer aliança com Jesus Cristo, eu e minha esposa fomos na frente. E vi que tinha uma esperança para mim. Mas eu não tinha pensado ainda na parte da doença, eu estava pensando nos outros problemas que o dinheiro tinha causado na minha vida. Eu estava com meu casamento também destruído. E comecei a estudar. Eu quero conhecer mais desse Deus e comecei a estudar o Novo Testamento. Eu tive muitas religiões, mas nunca tive Deus verdadeiramente. Sabia que Deus existia. Eu era espírita. Jesus era muita coisa no mundo espírita, mas não era mentiroso. E em Mateus 8,17, fala que, para citar o que foi falado pelo profeta Isaías, Jesus Cristo levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas doenças. Uma frase muito simples. Levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas doenças. Não tem muito o que interpretar. Então, eu sabia que eu poderia alcançar essa cura e comecei a orar por essa cura. Passei algum tempo orando, orava continuamente pedindo essa cura, até que um belo dia eu disse a Deus, Deus, a partir de hoje eu não tomo mais o medicamento. Gente, eu não podia ficar um dia sem tomar medicamento e às vezes eu tinha que tomar 2 vezes por dia. A partir de hoje eu não tomo mais o medicamento. Se o Senhor não me curou até hoje, eu confio que o Senhor está me curando nesse momento. E não tomei mais o medicamento. Passei só a agradecer. Minhas orações agora eram de agradecimento. Alguns meses se passaram. Minha esposa perguntou se eu estava trazendo medicamento, porque quem fazia a reposição do meu medicamento era ela. E eu contei para ela que eu havia sido curado por Jesus Cristo. Alguns meses se passaram, minha habilitação venceu. Aí eu fui para o Detran e me encaminharam para uma clínica para fazer exame médico. Quando chegou lá, veio o médico com um tensiômetro e uma voz maldita falou ao meu ouvido, você vai ver agora que você não está curado. Eu repreendi em nome de Jesus, eu disse, eu fui curado por Jesus Cristo, a minha cura é verdadeira, eu estou curado. Entreguei meu braço para aquele médico, ele mediu e eu tenho uma pressão normal.
eu vou fazer 1 ano que eu não tomo mais nenhum medicamento para pressão arterial. Pouco tempo depois, eu ingressei na Donep, me associei. Hoje eu sou sócio do capítulo 753, sou sócio ouro. Eu sou verdadeiramente uma nova criatura. E eu digo para vocês o seguinte: não existe nenhuma doença em você que Jesus não possa curar. Creia. Jesus disse: se creres, verá a glória de Deus. Eu vi a glória de Deus. Eu sei o que é estar liberto de uma droga que eu tinha que tomar para o resto da minha vida. Eu tenho uma nova vida hoje. Eu tenho uma qualidade de vida que eu não tinha e pelos médicos eu nunca teria. Mas Jesus Cristo me curou. Obrigado, era isso que eu tinha falado.